Este mês está sendo um mês de leituras incríveis e dessa vez não foi diferente. Hoje vamos falar sobre Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Se você não é inscrito, se inscreva, comente aí se você também gosta de Agatha Christie e deixe seu like no vídeo. Estou aqui com a minha canequinha da Agatha, já tá bem velhinha essa minha caneca. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio um livro, por exemplo, inglês ou de qualquer outro país da Europa, eu sempre sinto uma grande vontade de tomar chá, já que lá é muito comum para eles, o chá para eles é o nosso café do dia a dia. Então eu estou aqui acompanhada de um chazinho de erva cidreira e vamos conversar sobre esse livro que eu amei ler. Antes da gente começar, eu tenho 3 recados. O primeiro, o link para a compra deste livro eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado. Se você comprar qualquer livro por meio do meu link, você não paga nada mais, mas você me ajuda a ganhar uma pequena comissão da Amazon por divulgar os produtos deles. O segundo recado é que o vídeo vai ter o spoiler. Eu vou confessar quem foi que matou a personagem aqui deste livro, mas eu vou avisar quando isso acontecer. Então você pode assistir ao vídeo para você conhecer essa história, para ela te dar vontade de você ler também. E quando for o spoiler principal, eu aviso e você pula para a minutagem que eu deixar aqui. E o último aviso é: eu treinei os sobrenomes dessas pessoas, porque Agatha, ela coloca muitos personagens nos seus livros, mas alguns eu não consegui pronunciar. O meu inglês não vale 5 centavos e a minha pronúncia é péssima. Eu tenho dificuldade para falar português, que dirá inglês. Então, alguns nomes eu vou falar como está escrito, outros eu vou tentar pronunciar da forma correta. Então eu peço a compreensão de vocês. Afinal, se fossem eles lá na Inglaterra tentando pronunciar o meu nome, eu tenho certeza que eles não iam conseguir. Então tá tudo certo. Eu sei que eu peco na pronúncia dos nomes da maioria dos livros que eu leio e eu vou tentar corrigir isso aos poucos. Não vai ser uma coisa que eu vou conseguir fazer da noite pro dia, por isso eu peço a compreensão de todo mundo. Esse livro é uma delícia, ele é maravilhoso, ele tem um ritmo perfeito. Embora tenha muitos personagens, eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar os personagens dos livros da Agatha até a metade do livro. É da metade em diante que eu consegui me habituar com todo mundo, porque uma hora os personagens são apresentados pelo sobrenome e depois é citado o primeiro nome deles apenas uma vez. Aí quando a gente está chegando quase no final, é dito o primeiro nome deles de novo em vez do sobrenome, e eu me acostumei com o sobrenome. Aí eu tenho dificuldade de associar o nome ao sobrenome, porque é comum, né, na Inglaterra e em outros países também, eles usarem mais o sobrenome da pessoa do que o nome dela. Então, quando eles dizem o nome, eu demoro um pouco para saber quem que é esse ser humano. Ele estava aqui desde o começo? Então, temos uma história aqui com vários personagens. A personagem principal, que é a mulher que nos conta a história, é a enfermeira Amy Lederer. Ela é contratada pelo Dr. Leidner para ela ajudar a sua esposa, que anda muito nervosa, com ansiedade, tendo algumas crises de pânico, devido a algumas coisas que acontecem na expedição. Estamos no Iraque aqui. O Dr. Leidner, ele é um arqueólogo, e ele tem uma expedição com várias pessoas que trabalham para ele e eles estão lá nessa escavação. Algo bem legal deste livro é que ele foi escrito em 1936. Nessa época, Agatha era casada com Max Malloy e ela acompanhava o marido nas escavações porque ele também era arqueólogo. Então, sempre que ela viajava com ele para o Iraque ou para a Síria, ela aprendia a respeito daquele universo e ela trouxe isso para o livro. Então, os olhos da enfermeira Lederer são os olhos da Agatha. O Dr. Leidner, ele é um homem apaixonado pela esposa,
Faz 2 anos que os dois estão juntos e ele se preocupa muito com ela. Então, quando a enfermeira chega à casa da expedição, ela encontra um clima meio complicado lá. Não parece que eles são pessoas unidas, pessoas que já trabalharam juntos, sendo que aquela equipe trabalha junto há anos. Apenas um ou outro ali é novato. E antes dela chegar à casa, ela foi avisada por outras pessoas que conheceram aquele grupo, que é um grupo estrangeiro, tanto que o Dr. Lardner com a sua esposa, eles são americanos. Tem alguns personagens ali que são ingleses, mas eles se conhecem há bastante tempo, então as pessoas meio que alertaram a enfermeira Lederin de que tinha alguma coisa estranha ali, o clima daquelas pessoas naquele ano estava meio esquisito. Vou colocar a foto da casa porque nos é apresentado um mapa da história. Então essa é a casa e os personagens são o senhor e a senhora Mercado, Miss Johnson, a senhorita Lederin, que é a enfermeira, o Dr. Lardner e a senhora Lardner, temos o padre Lavigne, temos o Carrie, o Emmott, o Hayter e o Coleman. E para entrar nesta casa tem apenas uma entrada, que é esse arco de entrada. Todas as janelas da maioria dos quartos dá para esse pátio e apenas os cômodos da ala sul que tem janelas para o lado de fora da casa, que é o campo. E a enfermeira, observando com o passar dos dias, conhecendo aquelas pessoas, ela percebe que realmente o clima ali é muito estranho. A senhora Mercado deixa muito claro que ela não gosta da senhora Lardner. A senhorita Johnson, ela também é uma mulher mais velha que não demonstra não gostar da senhora Lardner, mas ela mantém ali uma distância. Os 3 rapazes, o Coleman, o Hayter e o Emmott, eles são os mais jovens da expedição, eles estão ali na casa dos seus 20 anos. O Carrie, ele é um amigo do Dr. Lardner, eles são amigos de muitos anos, então os dois têm a mesma idade, que é cerca dos seus 40 e poucos anos. A senhora Lardner, ela é descrita como uma mulher já de idade, de não ser tão jovem. Só que ela tem 37, 38 anos mais ou menos. Eu acho engraçado isso nessas histórias, como o tempo mudou, né? Que uma mulher de 37, 38 anos é descrita aqui como se fosse uma mulher de 55, 56 hoje. Ela é muito bonita, a senhora Lardner, ela chama a atenção, ela gosta de ser o centro das atenções, então isso incomoda muita gente, principalmente as mulheres nessa história. E a enfermeira, ela é contratada porque a senhora Lardner anda tendo suas crises de pânico, então ela senta com a enfermeira e conta o que aconteceu e o que tem acontecido. Ela foi casada aos seus 20 e poucos anos, mas o marido dela foi acusado de traição aos Estados Unidos. Ele era um espião alemão, estava trabalhando para a Alemanha. Então, ela, como uma boa patriota, ela foi lá e dedurou o marido. Então, o marido foi levado para ser fuzilado e ela se viu uma mulher solteira. Só que depois ela ficou sabendo que o marido, na verdade, conseguiu escapar. E ela começou a receber algumas cartas ameaçadoras, dizendo que se ela se casasse de novo, se ela ficasse com outro homem, ele iria matá-la. Ele quem? Ela tinha certeza que era o marido. Então os anos foram se passando até que ela conheceu o Dr. Lardner e ela se apaixonou por ele, resolveu se casar. Ela não recebeu nenhuma carta ameaçadora, mas 1 ano e meio depois, as cartas começaram. E uma delas chegou dentro da casa, nessa expedição. Então ela estava em pânico, ela sentia que alguém ali dentro poderia estar trabalhando para esse marido dela, ou até ele mesmo ter se infiltrado e entrado ali na casa para assustá-la. Uma noite ela acordou porque ela viu um rosto fantasmagórico na janela. Ela vive com os nervos à flor da pele. Então a enfermeira está ali para tranquilizar a senhora Lardner e tranquilizar o Dr. Lardner também, porque ele não acredita muito nessa história de marido morto ou desaparecido voltando. No fundo, ele desconfia que a esposa está ficando com os parafusos meio solto. Conversando, a enfermeira conversando com todo o pessoal ali, ela nota que não é todo mundo que gosta dela.
da senhora Leidner, né? Eles gostam muito do Dr. Leidner, eles respeitam muito ele e eles só aturam a senhora Leidner por conta dele. Até que uma semana depois que a enfermeira chega, a senhora Leidner é encontrada morta no seu quarto. Como aconteceu? Era uma tarde, eles tinham almoçado e sempre depois do almoço todo mundo vai ou para os seus afazeres ou descansar. A senhora Leidner foi para o quarto, pegou um livro, a enfermeira colocou ela na cama, lá ajudou ela e a enfermeira foi para o quarto dela também descansar. Passado quase 2 horas, porque a enfermeira se perdeu em uma leitura. Quem nunca, né? Olha no relógio, meu Deus, eu fiquei esse tempo todo lendo. E ela sai do quarto meio preocupada, com medo de alguém ter precisado dela. Algumas pessoas não estavam ali. O Coleman, o Hayter e o Carey não estavam na casa, eles estavam para fora. 2 deles estavam nas escavações e um deles havia ido até a cidade enviar algumas cartas. Então na casa se encontrava o senhor e a senhora Mercado, a senhorita Johnson e o padre Lavigne e o Dr. Leidner e o Emote. Quando a enfermeira chega lá no pátio, o Dr. Leidner está descendo do terraço porque ele havia estado lá trabalhando e ele diz que vai até o quarto da esposa ver se ela acordou. De repente ele volta assustado, chamando a enfermeira, dizendo que precisa que ela fosse até o quarto, e quando a enfermeira chega lá, a senhora Leidner está morta. Ela está caída ao lado da cama e é visto que ela recebeu uma pancada na cabeça. E a morte ocorreu por volta da 1h30. Eles vão cada um para os seus quartos ou seus afazeres, 15 para 1 da tarde. E a senhora Leidner é encontrada às 2h30. Mas a hora da morte foi averiguada, que aconteceu às 1h30 da tarde. Bom, nesse momento é visto que foi um crime que aconteceu. É chamado a polícia, é chamado o médico da família, que foi o homem que indicou a enfermeira para o Dr. Leidner. E é sugerido que contratem o Hercule Poirot, o detetive belga mais fofo do mundo. Ele estava viajando por ali, passaria por aquela cidade, então eles o chamam e a enfermeira o descreve da seguinte forma: creio que jamais esquecerei minha primeira visão de Hercule Poirot. É claro que mais tarde me acostumei com ele. Mas, para começar, foi um choque e acho que todos os outros devem ter sentido a mesma coisa. Não sei o que havia imaginado, algo meio parecido com Sherlock Holmes, alto e magro, de fisionomia perspicaz e inteligente. Sabia naturalmente que era estrangeiro, mas não esperava que fosse tanto assim, se é que me faço entender. Ao vê-lo, dava vontade de rir. Dir-se-ia que tivesse saído de um palco ou de um filme. Para começar, não tinha mais de 1,5 m de altura, na minha opinião. Um homenzinho gordo, esquisito, bastante velho, com um bigode enorme e a cabeça oval. O protótipo do cabeleireiro das peças cômicas. E esse era o homem que ia descobrir o assassino da senhora Leidner. Poirot começa a investigar com a ajuda da enfermeira. Poirot, ele utiliza todos os métodos dele. Primeiro, ele conversa com todo mundo junto. Depois, ele conversa com cada pessoa separadamente. E ele sabe jogar, ele sabe fazer as pessoas confiarem nele. Ele quer saber o que cada um sentia pela senhora Leidner. E ele avisa a enfermeira Letheren para ela ficar esperta, para ela não se mostrar muito sabida ou que guarda algum segredo, porque o crime é um hábito. E acontece um novo assassinato. Bom, a partir daqui teremos spoilers. Não vou contar todos os detalhes, porque Poirot, ele tem o método dele, né? Ele, além de investigar, quando ele vai revelar a verdade, ele coloca cada membro da expedição nas cenas dos crimes, mostrando o que poderia ser cada um deles, o assassino, mas sempre há aqueles que falta uma peça para fechar toda a história. Então, tudo isso eu não vou contar, você tem que ler para descobrir. Agora, se você não quer saber quem foi a outra pessoa que foi assassinada e quem é o assassino, pule para essa minutagem aqui que eu vou contar. Bom, a senhorita Johnson, que foi a mulher que eu suspeitei desde o princípio, é assassinada.
Essa mulher, ela teve algumas crises histéricas, agiu de modo estranho em alguns momentos, queimou um papel que a enfermeira viu e desconfiou ser a letra das cartas que a senhora Leidner recebia. A enfermeira começou a desconfiar que poderia ser a senhorita Johnson quem enviava as cartas, mas não que ela fosse a pessoa que matou a senhora Leidner. E num dia, a senhorita Johnson, ela sobe até o terraço e lá em cima a enfermeira encontra ela num momento de transe e ela diz que agora ela sabe quem poderia ter entrado na casa sem ser visto. Porque o que o Poirot diz a todos, não foi alguém de fora, foi alguém da expedição, porque era impossível alguém de fora entrar na casa, afinal há só uma entrada, que é a entrada pelo pátio. E havia muitos funcionários por ali, afora os da expedição, o grupo da expedição. Então havia cozinheiros, havia os faxineiros, havia o povo lá que trabalhava, ajudava na expedição. Tanto que no pátio havia um garoto que era meio que um faz-tudo ali deles. Esse garoto diz que ninguém entrou, ninguém passou pela entrada no horário da morte da senhora Leidner. Então foi alguém ali de dentro. Houve apenas um espaço de tempo que foram 10 minutos que o garoto saiu do pátio. Quando ele saiu do pátio, o pátio ficou vazio. E foi nesse tempo que o assassino entrou, ou estava por lá, passou, pelo pátio e entrou no quarto da senhora Leidner para assassiná-la. E quando Miss Johnson diz isso, agora eu sei como a pessoa entrou sem ser vista, ela não explica para a enfermeira do que ela estava falando, o que ela descobriu. E depois ela passa o resto do dia e a noite meio estranha, não fala com ninguém e todo mundo vai dormir. E a enfermeira acorda com um barulho estrangulado. E ela levanta assustada, corre e entra no quarto da senhorita Johnson, que era de onde ela estava ouvindo o barulho. E a mulher está caída no chão, sufocando. E a enfermeira vê um copo caído do lado, pega o copo e observa que tinha um ácido ali que a senhorita Johnson bebeu, provavelmente confundindo com água. Algumas pessoas desconfiaram que foi suicídio. A enfermeira diz categoricamente que não, que ela pode ter se confundido, achado que era o seu copo de água, porque todo mundo leva um copo de água para o quarto, deixa do lado da mesa de cabeceira. Provavelmente ela, meio sonolenta, só esticou a mão, pegou, bebeu. E antes de falecer, enquanto ela estava agonizando, ela olhou para a enfermeira e disse: "A janela, a janela." Então eles começam a desconfiar que ou alguém trocou o copo dela pela janela ou que poderia ser isso. A enfermeira conta para o Poirot, que a senhorita Johnson havia descoberto algo. E é nessa hora que o Poirot sobe também no terraço para observar a casa, ficar no lugar em que a senhorita Johnson estava. E nesse momento ele entende o que a senhorita Johnson quis dizer com a janela e o que ela descobriu. Vamos para a revelação do crime. Como eu falei, não vou mencionar todo o imenso discurso do Hercule Poirot quando ele vai revelar. A gente tem a investigação até a página 200. Da página 200 até a página 234, são 34 páginas de discurso do Hercule Poirot, colocando cada membro da expedição na cena do crime, descartando um por um e revelando quem realmente fez o que fez. Eu não desconfiei em momento algum. Eu desconfiei de um monte de gente, menos dessa pessoa. E quem é o assassino? Uma das desconfianças que o Poirot tinha era que o marido falecido, da senhora Leidner, era o assassino. Como poderia ser ele? Ele teria que estar naquele grupo da expedição. E ele já seria um homem de 40 e poucos anos. Ou se ele realmente faleceu, poderia ser o irmão mais novo dele, que ele tinha um irmão menor que era muito apegado a ele. E esse irmão cresceu e resolveu se vingar da senhora Leidner, afinal foi ela que entregou o irmão dele para a polícia, para o governo americano. Então ele teria que ser um dos rapazes mais jovens, porque ele teria seus 20 e poucos anos. Mas Poirot revela que, na verdade, era o ex-marido dela, ele chamava Frederick, e que ele estava ali na expedição. Quem que é Frederick? Ele é o Dr. Leidner, o marido da senhora Leidner. Ele era um homem muito apaixonado, apesar de odiar a esposa por ela ter entregado ele. Eles se passaram 20 anos desde a morte
dele até esse momento. Então ele esperou todos esses anos, ele escreveu as cartas anônimas ameaçando ela para ela não ficar com nenhum homem. Mas quando ele apareceu na vida dela como Dr. Leidner, nenhuma carta apareceu. A carta foi aparecer 1 ano e meio depois. Por que essa carta apareceu? Porque a senhora Leidner estava de casinho com o Sr. Carey, que é o melhor amigo, que tem a mesma idade do Dr. Leidner. E quando ele descobriu isso, ele voltou com as cartas. Afinal, ele dizia que ela não ia pertencer a mais nenhum outro homem, senão ele a mataria. E foi isso que ele fez. Ele bolou um plano após descobrir que a esposa o traía com o melhor amigo dele. Ele estava no terraço o tempo todo. Em momento algum, ele saiu do terraço. Então, ele tinha o álibi perfeito. Porém, o terraço em que ele estava ficava acima do quarto da senhora Leidner. E o quarto da senhora Leidner tinha janela voltada para o campo e não para dentro do pátio. Quando eles entraram lá e encontraram a senhora Leidner morta, a janela estava fechada e trancada. Então, em momento algum, alguém desconfiou que alguém havia entrado pela janela. O Dr. Leidner está lá no terraço, cuidando das coisas dele lá da escavação. E ele vê que o Emmott toda hora sobe e desce do terraço, tanto que o Emmott é o álibi do Dr. Leidner. Ele tem certeza que não foi o Dr. Leidner que matou a esposa, porque ele ficava indo e voltando toda hora lá do pátio para cima para ajudar o Dr. Leidner. Só que em um momento, o garoto que estava no pátio, ele sai. E é nesse momento, né, que tem esses 10 minutos que eles desconfiam que o assassino entrou. Só que nesse momento, o Emmott desce e percebe que o garoto não tá lá, vai atrás do garoto. Então, o Dr. Leidner tem um momento perfeito. Ele pega uma máscara que ele usou para assustar a esposa algum tempo antes, o rosto fantasmagórico que ela via na janela. Ele desceu a máscara, bateu a máscara na janela por uma corda. Ele tá lá em cima do terraço, então ele desce a máscara, bate na janela. Ela levanta, abre a janela para ver o que era, já que ela viu que era uma máscara, estava de dia, não tinha por que ela ter medo, que geralmente os momentos de terror dela aconteciam à noite. No que ela abre a janela para ver a máscara, o Dr. Leidner pega uma peça, que é a peça, né, da cena do crime, que foi encontrada embaixo da cama da senhorita Johnson, porque queria incriminá-la, ele queria que fosse um suicídio, porque a senhorita Johnson poderia ser acusada de ser a assassina, então ela se matando faria sentido, então ele tinha deixado a peça debaixo da cama dela. Ele pega essa peça, quando a senhora Leidner abre a janela e bota a cabeça para fora, ele joga a peça, e a peça bate na cabeça dela, ela cai desfalecida na janela para dentro do quarto, ele puxa a peça de volta porque estava amarrada numa corda, coloca a peça no meio de tudo lá dos objetos e age normalmente. Quando se passa lá 1h, é 2h30 da tarde, o horário que todo mundo, né, aparece, o pessoal que estava para fora vem para dentro, a enfermeira acorda, o Dr. Leidner desce do terraço e diz: vou lá ver se a minha esposa acordou. E quando ele chega lá, ele tem tempo suficiente de pegar a esposa, tirar debaixo da janela, colocar ela num amontoado no chão, trocar os tapetes do lavatório com o tapete da janela, porque sangrou um pouquinho. Então aquele sangue vai para perto do lavatório, que poderia indicar que o assassino se sujou um pouquinho e lavou a mão ali, deixando respingar sangue no tapete, e fecha a janela e tranca. Então ele muda a cena do crime. E o que ele explica, afinal ele vai até o quarto dela e demora um pouquinho para voltar, já que ele fica um tempinho ali. O Poirot disse que, né, afinal, o testemunho do Dr. Leidner foi: cheguei ao quarto, abri a porta, vi a esposa ali caída e entrei em pânico e em choque. Fiquei um tempo parado ali tentando assimilar até chegar até ela, verificar ela e sair do quarto. Então ele conseguiu inventar uma história para ele ter esses minutinhos de tempo dentro do quarto. E depois ele confessa, ele diz que realmente foi ele e que o Hercule Poirot é um homem muito inteligente. E assim termina Morte na Mesopotâmia. Gente, eu contei por cima, tá? Embora agora você sabe, o spoiler principal, é muito gostoso ler e descobrindo e investigando.
E agora que você também sabe quem foi, você pode pegar o livro e ir tentando encontrar as pistas, porque algumas coisas aqui que o Poirot disse eu não lembrava. E outras que eu marquei acabou não sendo tão importantes. Então a Agatha consegue enganar a gente do começo ao fim neste livro. Recomendo muito, tô com vontade de embarcar em outro logo em seguida, ainda não sei qual. É um livro que tem 233 páginas. Essa minha edição, ela vem no box. O box contém a Mansão Hallow e Os Elefantes Não Esquecem e Morte na Mesopotâmia. Ele é da Nova Fronteira. Hoje quem lança esses livros é a HarperCollins e eles estão lançando essa mesma edição, que é a minha favorita. Eles têm lançado devagarzinho os livros todos nessa edição. Eu tenho outro box dele, mas também eu acredito que tenha este livro na versão arco-íris, que são aqueles livros da Agatha que cada um tem uma cor, fica bem bonito na estante, mas a minha favorita é essa edição aqui. Eu acho ela bem mais bonita, olha como ela é detalhada. E o box também é bem bonito. Espero que vocês tenham gostado, espero que a minha explicação do caso não tenha ficado confusa, porque eu tenho um pouco de dificuldade de fazer resenha dos livros da Agatha. Eu acho muito complexo a história, são muitos nomes, e a revelação também de quem foi que matou quem. Eu me perco um pouco na minha cabeça. Eu entendi a história, entendi o caso, mas é difícil colocar em palavras. Então, eu espero que eu tenha me feito ser clara e que vocês tenham gostado da resenha. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. E nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!